Pessoal, semana que vem a gente vai ter participação da Camila Campos. Camila Campos, assim como o Gui, fazia parte da comunidade Leandro Stormer, assistiu a um curso da Eugênio e acabou sendo sugada para dentro da Eugênio. Hoje ela trabalha aqui com a gente, então não percam, terça-feira que vem, Camila Campos contando aqui a sua história. Agora vamos passar então para a sessão de perguntas e respostas. Vamos começar pelo participante Roger. Ele diz assim: o ouro como parte da carteira de investimento é uma opção contra a inflação? Observação: pequeno investidor, pessoa física. Muito boa observação, né? Porque muitas vezes o que serve para os grandes bancos e grandes players não é o que serve para o pequeno investidor. Eu vou começar respondendo essa pergunta e depois o Peter me complementa. Eu acho que o ouro, ele é uma excelente... Existem 3 ativos que têm um beta negativo para você contrabalancear a tua carteira com bolsa. Então, esses ativos seriam ouro, dólar e Selic, né? Portanto, na minha opinião, uma carteira bem diversificada deve sempre ter a presença do ouro. Além disso, é reserva de valor. Cláudio, o ouro subiu nesses últimos anos bastante. O ano passado foi o investimento que mais subiu, né? Exatamente. É muito em função também dessa condição de mercado e de inflação. E tem muita gente que ainda, não só no Brasil, mas externamente, vê que essa maquininha de dinheiro que os Estados Unidos está gerando vai causar lá na frente um problema de inflação e já se antecipou comprando o ouro. O ouro, ele é um ativo real, vamos colocar assim. Ele é uma proteção contra a inflação. Deveria ter numa carteira de pessoa física? Poderia sim, mas eu acho que tem alguns outros ativos que podem gerar como algum título do governo lastreado em inflação, que seria mais fácil de ser negociados através de um tesouro direto. Né? Porque vale lembrar que você tem 2 maneiras de negociar o ouro no Brasil. Você pode, ou através da BMF, negociar, se não me engano, o código é OZE11, né? E você pode também comprar barras de ouro. E aí é o grande problema, porque se armazenar barras de ouro na tua casa, pelo menos aqui em São Paulo, não é muito aconselhável. E você negociar um futuro, que é justamente na BMF, você vai acabar pagando margem, você tem que deixar dinheiro em margem. Então, acho que tem Mas a margem pode ser em título público também. Pode. Mas eu acho que assim, para um pequeno investidor, né, como o Roger, eu acho que talvez valha a pena um título lastreado em inflação. Paga um cupom, tem uma proteção tem uma proteção garantida, e nesse momento você faz um balanceamento da carteira. Né? Foi muito interessante você tem liquidez, tocar nesse ponto. Você acha que então, neste exato momento, a gente sabe que a projeção de inflação é de alta, mas você acha que então é mais interessante um título do governo lastreado na inflação? Ou seja, que ele está vinculado à inflação, né? Ou uma LFT? A LFT, ela acompanha o Selic, só para quem está em casa. Eu vou colocar assim, eu tenho uma visão de longo prazo. Tá? Então vamos olhar a questão Brasil e a questão mundo. Né? Eu acho que todos, sendo investidor pequeno, investidor grande, a gente vê isso em grandes carteiras, todos deveriam ter um pedaço da carteira em títulos de inflação. Todos, independente do tipo de investidor. Principalmente no Brasil. Hoje, um título de governo, um título lastreado à inflação, ele está pagando a inflação mais um cupom mais ou menos uns 6%, 7%. Vamos colocar assim. Ano. Em lugar nenhum no mundo você tem um juro real, né, que dê isso num título de governo. Tirando Rússia, tirando Turquia. Tem lugares que, inclusive, você tem um juro real negativo. Né? Mas você não, entendeu? Tirando Turquia, que você tem alguns, mas eles não têm o lastro, eles não têm o título lastreado em inflação. Então você não conseguiria comprar isso nesses emergentes dessa forma. O Brasil tem este papel.
Então, se a gente olhar no longo prazo, olhando 10 anos, 15 anos, você tem uma proteção patrimonial aí num título desse que é muito boa. Inclusive, saiu agora, se eu não me engano, acho que foi na Exame, e em alguns jornais, há umas 2 semanas atrás, uma pesquisa que mostrava que num período de 10 anos, eu não me lembro exatamente qual que era o título que eles utilizaram, não era a LFT, que batia o índice, né? Como já era de se esperar, a história se repete. E aí, considerando o Brasil, eu concordo, né? E considerando o Brasil... E o risco não é nem comparável. Vamos pensar macroeconomicamente para o Brasil. Por mais que o Banco Central, o governo, qualquer que seja eles, trabalhe em favor da inflação, nós, se Deus quiser, o Brasil vai ter próximos anos de crescimento perto do crescimento potencial dele. Então, a linha de inflação e o controle da inflação vai ser uma constante. Mesmo que, vamos considerar que a inflação chegue na média do Banco Central, 4,5%. A gente olhar isso e olhar as taxas de juros, você ainda tem um rendimento nominal muito bom comparado a outros países. E o juro real também pode ser muito bom. Então, nesse sentido que eu falo, se a gente está olhando para ganhar dinheiro no longo prazo, né, e você quer diversificar a carteira, eu vejo com uma prudência ter um pedaço da carteira em títulos lastreados à inflação. Mais fácil de operar isso aí do que o ouro. Exatamente. Essa é a tua opinião. Eu acho. Entendi. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta, então. Espera aí, que eu não sei o que eu fiz aqui. Gente, mas aqui eu estava... Oh, meu Deus. É só descer. O Guest comenta o seguinte: parte da inflação é importada pela alta das commodities. Se a inflação vem de fora, do que adianta fazer apertos locais? Os preços vão subir mesmo sem o aumento do consumo. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas... Então, Guest, tem os dois lados. A inflação ela é importada de fora em função da liquidez que vem, né? Em função da alta das commodities. Mas tem a componente Brasil também. A gente tem aqui um aumento de massa salarial muito forte. Você tem uma demanda que é mais alta do que a oferta, e esse desbalanceamento está criando uma inflação interna. Então, como eu falei, tem a parte do que a gente chama dos non-tradables, que são aqueles ativos, né, que não são serviços, que não são importáveis, vamos colocar assim, que são serviços, são a luz, todas os aluguéis, exatamente. Isso subiu bastante nesse último período. Isso tem influenciado bastante a inflação. Inclusive a gente tem aí a divulgação do IGPM prevista para sexta-feira, e a previsão, as projeções não são nada animadoras, né? Devemos ter aí mais uma puxada. Pois é. Bom, o Renato... ele pede que a gente repita o nome do filme. O nome do filme que está em cartaz, em torno, se não me engano, dia 18. Está em São Paulo. O filme é chamado Trabalhos Internos. É um documentário muito bem filmado. É para quem gosta de mercado. Para quem não gosta de mercado, talvez seja um pouco cheio de detalhes e muita informação sobre o capítulo da crise. Para quem gosta de mercado e viveu a crise, é um colírio, porque você assiste, recapitula tudo o que estava acontecendo naqueles dias. Então, toda a sequência de fatos que foram acontecendo, e ele insere todos os nomes dos personagens, e aí começam a vir as denúncias, na verdade, do grande esquema que estava envolvido e como foi esse socorro para socorrer os bancos privados com dinheiro público. Então, trabalhos internos. Legal. Tem uma observação aqui do Guest que eu achei muito interessante. O Guest diz o seguinte: daqui a pouco vocês vão falar de economia voltada a escambo. Sabe, Guest, isso me lembra, né, da minha aula lá de economia, quando a professora ensinou como é que foi criada a moeda, né? Posso fazer uma coisa? Uhum.
Isso é muito Foi engraçado. você que mandou? Não. É uma coisa muito engraçada, acontece bastante. O guest não existe. Ah, ele não existe? O guest é o convidado, está escrito em inglês. Não, eu sei. Eu sei, mas não existe. Não existe o nome guest. Como assim? Não existe. Aparece esse nome, o Bizzi também vive falando isso, a gente já até brincou com ele essa história, né? Então, o guest, né, quando escreve, é um fantasminha. Não é, é o nome que sai escrito aí, né? Então ele é outro nome, não é? Bom, você que não quis se identificar, o senhor anônimo. Então, só completando o raciocínio, foi assim que nasceu a moeda, porque digamos que eu acabei de colar um post muito interessante lá no site da Eugênio e também da Leandro Stormer. Vocês me perdoem porque o filme é em português de Portugal e inclusive a professora conta a história de que como é que um padeiro se vai cortar o cabelo e aí o cabeleireiro não quer, o barbeiro no caso de vocês, ele não quer trocar por um pão, então como é que faz? E foi assim que surgiu a moeda, porque a gente tinha que ter uma base de troca universal, né? Senão o mundo não ia girar. Vamos para a próxima pergunta, que é do participante. Tá difícil. Rodolfo. O Rodolfo pergunta: boa noite. Qual o método utilizado na ferramenta de otimização da carteira de vocês? Muito obrigado. Rodolfo, esse assunto foge um pouquinho aqui do nosso bate-papo, mas todos os dias, às 11 horas da manhã, eu comento no Informe de Mercado sobre isso. Eu posso amanhã te responder com mais detalhes, mas só para não te deixar sem resposta, nosso otimizador de carteira, que é uma ferramenta maravilhosa, não sei se você já testou. Eu não testei. O Gui participou do meu curso. E agora as coisas ficaram mais azeitadas. Então, a base do otimizador de carteiras é o modelo do CAPM. Você pode eventualmente também, você tem a escolha, amanhã eu mostro para vocês como é que você pode setar um modelo que você ajusta na mão. E a parte incrível dessa ferramenta é que ela evita toda a calculeira que vocês tinham que fazer antigamente no Excel. Ela faz todos os cálculos para vocês, entre outros a matriz de correlação entre os ativos da carteira, ela cospe a covariância, ela cospe a fronteira eficiente. Então ela te dá até 20 carteiras que estão sentadas ali na fronteira eficiente e te mostra onde você estaria se a tua carteira tivesse composta de outra forma. Enfim, amanhã participa do Informe de Mercado às 11 horas da manhã que eu entro mais nesse detalhe, tá bom? Agradeço pela tua participação, Rodolfo.